bem-vindo todos que estão se juntando a nós aqui. É realmente um grande privilégio, nós sentimos sempre uma alegria muito grande por estar juntos por essa causa. Antes de trazer uma rápida reflexão que eu creio que é importante para nós, como intercessores nesse ministério do TJC2, nós tivemos, desde o ano passado, Deus trouxe para perto de nós um irmão muito precioso, um pastor, pastor André Mira, pastor de uma igreja batista em São Paulo, e ele participou, fez um curso de uma semana na Áustria, no mesmo lugar onde 3 irmãos nossos participaram em 2019, Mateus, Débora e Rafael puderam fazer um curso nesse mesmo lugar, e esse mês de maio, ele participou de uma experiência muito importante. Eu não estou sabendo ainda muita coisa a respeito, mas nós até pedimos oração, nos grupos de oração por ele, pelo grupo, né, Brian Cox, um dos líderes do TJC2, e outros irmãos, irmã Braha, lá de Israel. Eles puderam participar de uma reunião entre judeus messiânicos e árabes também que creem no Senhor Jesus, em Jerusalém, nesse mês de maio. Alguns, nós procuramos compartilhar com algumas pessoas e oramos por eles. Então, eu vou passar esse vídeo. Ele não pôde estar conosco aqui hoje, né, mas eu pedi para ele compartilhar um pouco, e nós vamos ter outra oportunidade em breve para ele falar mais sobre essa experiência, o que Deus está fazendo, que é algo que faz parte da essência do nosso chamado como TJC2. Paz, Shalom, intercessores do TJC2. Com muita alegria e gratidão, eu passo aqui por essa reunião de vocês para expressar minha gratidão por todas as orações realizadas pelo nosso workshop que aconteceu lá na Cidade Velha de Jerusalém na semana passada, reunindo árabes, cristãos e judeus messiânicos, irmãos dos dois lados deste conflito tão complexo que nós estamos vivendo. E a oração que foi levantada, esse incenso que é a oração, certamente chegou aos céus, certamente nos fortaleceu, por isso eu gostaria de agradecer. Foram dias intensos onde você coloca ali um caldeirão cheio de pólvora junto, mas pela presença do Espírito Santo, o nosso objetivo era promover reconciliação, era fazer com que um ouvisse o outro, cada lado com a sua dor, com o seu trauma, como nós sabemos historicamente de todos os dramas que você tem de judeus que foram afetados, especialmente após a guerra de outubro, né, de 7 de outubro. Por outro lado, você tem também os árabes que também sofrem, que também têm familiares, nem todos de uma família são crentes, então você tem pessoas em diferentes lados. E esse nosso trabalho era para promover esse sentar à mesa, conversar, abrir o coração e ouvir ali palestras que nós realizamos. E assim o Espírito Santo pôde quebrantar corações, tocar almas e promover reconciliação. O mais legal é que após a intensidade desse workshop, eu pude participar de um primeiro encontro entre famílias dos dois grupos e ver o amor de Jesus, de Cristo vencer. Então tem muito ainda para fazer pela frente, esse foi só o primeiro. E eu quero te pedir que continue a orar por todos os desdobramentos, pelas relações dessas famílias, pela influência desses líderes que possam falar com outros das suas comunidades, tanto judeus quanto árabes, pois certamente nós iremos continuar essa missão. Então muito obrigado pela sua intercessão, pelo seu amor, pelo seu carinho, que foi manifestado através do seu clamor. Receba também o meu amor, as minhas bênçãos. Que Deus abençoe a todos e que venha o reino do Senhor. Shalom, shalom. Então, esse foi um breve testemunho. Como eu falei, nós estamos já combinando com ele para ter um tempo maior para compartilhar.
Mas eu queria, assim, quando eu falei um pouco com ele por telefone, depois que ele voltou, e ficou muito, assim, Deus tocou bastante no meu coração. Temos falado bastante sobre isso, o novo homem, o trabalho de reconciliação faz parte do propósito, da missão do TJC2, né? Não sei quantos conhecem aqui, né? O nosso panfletinho do TJC2, nós podemos compartilhar esse arquivo e é uma explicação rápida assim, da visão, do propósito do TJC2. Eu queria só ler algumas partes nessa visão do TJC2 para nos lembrar como TJC2, depois eu quero nos lembrar também nas Escrituras como nós somos chamados para essa missão de reconciliação, esse testemunho tão bonito de ver que o Espírito Santo, no meio dos conflitos, no meio das guerras, dessa guerra, desse conflito do ódio milenar que existe entre judeus e árabes, isso a Bíblia relata lá do tempo de Jacó, Esaú, de Isaac e Ismael, e também dos povos. Então, isso vem de longa data, e sabemos que existem forças espirituais por trás disso, mas quando nós pensamos sobre esse chamamento tão sublime de reconciliação, é algo que enche o nosso coração de alegria, de entender o que Deus realmente quer fazer. Efésios 1 fala que o propósito eterno de Deus é de convergir, não de separar, não de afastar, mas convergir todas as coisas no céu, na terra, no universo, no mundo espiritual, em toda parte. Deus quer convergir, isso significa reconciliar, trazer de volta. Esse é o propósito de Deus. Então, só vou lembrar algumas frases nesse folder aqui sobre o propósito do TJC2. No início fala que rumo ao segundo concílio de Jerusalém é uma iniciativa de arrependimento e reconciliação entre os segmentos judaicos e gentílicos da igreja. Então, essa é a visão que Deus deu para alguns irmãos e que nós estamos fazendo parte. Tem um lugar aqui também que fala que um dos objetivos da missão do TJC2 é estimular a comunidade judaica messiânica, tanto dentro como fora de Israel, a se unir a essa visão de reconciliação e restauração. Isso nós temos visto já um pouco em São Paulo, entre as comunidades judaico-messiânicas na cidade de São Paulo. Pudemos ver 3 anos atrás algo muito sobrenatural, no sentido de trazer uma reconciliação entre irmãos judeus, né, que tinham se separado anos atrás, acho que mais de 20 anos atrás. Então, é algo assim, isso é grandioso, é fenomenal, é milagroso, é além do nosso entendimento. Existem separações, não só entre judeus e árabes, mas existem tantas mágoas, tantos conflitos dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro da sociedade. Estamos vivendo, assim, sempre houve divergências, inimizades na política entre um país e outro, entre um partido e outro, entre uma igreja e outra, e isso não está melhorando. O mundo, a situação em geral, não está melhorando, está piorando. E cada guerra, cada situação que acontece, coisas horríveis que aconteceram no dia 7 de outubro contra Israel, mas o povo árabe também sente que Israel tem lutado e tem destruído também muita coisa. Então, esses ódios vão aumentando, isso vai passando de geração em geração. Mais uma frase aqui no folder fala: tudo
que Deus vai fazer em relação a essa unidade que Deus deseja fazer, tudo será feito para que Deus seja honrado através da obra de reconciliação de seu Filho, gerando cura para a divisão histórica no corpo de Cristo entre judeus e gentios. Então, são só algumas frases, assim, até eu marcaria com uma caneta, assim, de destaque, assim, pelo menos isso está sendo muito vivo para mim. Eu queria compartilhar isso com vocês, para que nós tenhamos uma clareza do nosso chamamento. E eu vou ler um texto em 2 Coríntios 5, que nós conhecemos bem, que fala, nesse capítulo, 2 Coríntios 5, fala sobre ser uma nova criatura em Jesus, e no final do capítulo, versículo 18, fala assim, 2 Coríntios 5, 18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, nosso texto base, nosso texto-chave do TJC2, que é Efésios 2, é um texto que fala a respeito da obra de Jesus para quebrar, para tirar os muros da divisão, para tirar toda a divisão que existe entre o homem e Deus. Então, aqui, assim, a reconciliação que vem por Jesus é uma obra que nos levou de volta a Deus, é uma obra que nos reconciliou com Deus por causa do pecado, por causa do nosso afastamento de Deus, mas Efésios 2 fala também a respeito da obra da cruz para tirar a inimizade entre nós, né? Então, essa obra para tirar a inimizade, para tirar as barreiras, para tirar o ódio, isso é algo que Deus nos trouxe por meio da obra de Jesus. Então, esse versículo fala, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, agora vamos ouvir isso e vamos receber isso no nosso coração. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Aqui o foco em 2 Coríntios 5 é mais a reconciliação do homem com Deus, mas como disse em Efésios 2, nós temos também essa ênfase em que a reconciliação entre nós e Deus nos deu a capacidade, nos deu o dom de tirar a inimizade entre nós e o nosso próximo. Veja, no livro de Gênesis, primeiro capítulo depois do pecado, depois de Gênesis 3, vem Gênesis 4, em que Caim mata seu irmão. Então, nós temos essas inimizades que começam dentro das famílias, que começam com pessoas próximas. Na verdade, judeus e árabes são parentes, são todos descendentes de Abraão, e dentro da igreja nós somos todos reconciliados com Deus por meio de Jesus, e às vezes as coisas mais graves, aquilo que separa, aquilo que magoa, aquilo que é terrível, tem essas coisas de outros povos, de guerras, de inimizades entre uma raça e outra, mas muitas vezes as coisas mais sérias acontecem com pessoas próximas, com pessoas parentes, e eu tenho pensado muito sobre essas situações que acontecem, todos nós conhecemos, talvez até pessoas aqui estejam vivendo isso, situações entre casais, situações entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas da mesma igreja,
Então, esse ministério de reconciliação é algo muito, muito importante e faz parte da obra de Jesus na cruz e faz parte do nosso chamamento como TJC2. E eu queria só frisar uma coisa, acho que temos falado outras vezes, mas seria um assunto bem amplo, né, para discutir, mas eu só quero dar um pensamento rápido antes de passar para nossos pedidos de oração. Antes da nova aliança, nas escrituras hebraicas, no Primeiro Testamento, nas histórias que nós vemos ali, nas profecias, na visão que Deus deu, no chamamento que Deus deu para Israel, em geral, os próprios profetas, os homens de Deus que falavam com o povo, eles tinham uma visão de que o propósito de Deus para Israel era, sim, ser o povo escolhido, nação por meio da qual o reino de Deus viria e por meio da qual o reino de Deus exerceria controle e governo maravilhoso sobre toda a terra. E isso criou, obviamente, uma inimizade entre o povo de Israel. Se você chega para um outro povo e fala assim, olha, meu chamamento é dominar sobre vocês. A promessa de Deus é que nós é que vamos mandar. Isso, obviamente, não trouxe paz, não trouxe união entre Israel e os outros povos. E nós sabemos, né, na história da igreja, depois da nova aliança, os gentios, a igreja inverteu e falou assim, agora nós é que somos o povo escolhido. Aí nós temos a teologia da substituição, que fala que agora Deus não tem propósito para Israel. Mas a visão do novo homem, a visão da nova aliança, a visão de Atos 15, que fala a respeito do primeiro concílio, é que o propósito de Deus para Israel continua, mas agora, na nova aliança, tem um entendimento diferente de que, como Efésios 2 também fala, nós fomos unidos, os gentios foram aproximados, nós não tomamos o lugar de Israel, mas nós herdamos junto com Israel. O novo homem junto, não é Israel dominando sobre todas as outras nações, mas é Israel junto, formando agora essa nova comunidade, esse povo da comunidade dos redimidos, Israel como nação, como povo, continuando tendo um papel, mas Deus trazendo, Deus nos enxertando na oliveira, Deus fazendo com que o novo homem em Jesus, no Messias, se torne uma comunidade feita de judeus e gentios para formar a base do reino de Deus. E mais uma coisa, assim, para entender essa reconciliação, é que, como TJC2, nós, de vez em quando eu procuro falar isso porque é importante, tem muitos, grande parte da igreja, às vezes não tem uma noção, uma visão, uma clareza sobre o propósito de Deus para Israel, mas tem muitos grupos e às vezes muitas pessoas na igreja amam Israel por causa das escrituras, por causa do lugar onde Jesus andou, e tem um propósito muito importante de apoiar Israel e de estar ao lado de Israel nesses conflitos e tudo mais. Mas o propósito, a visão que Deus deu para nós como membros do corpo de Cristo, eu não digo nem só por causa da visão do TJC2 de reconciliação, mas o propósito de Deus no meio dos conflitos, no meio dessas situações, é muito difícil, às vezes, a gente ter esse equilíbrio certo, porque a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus, que Jesus vai vencer os inimigos que se levantam contra o seu povo, que nós temos muitas profecias, muitas palavras nas Escrituras, tanto do Primeiro Testamento como da Nova Aliança, falando a respeito de como
Deus é juiz e ele vai julgar todas essas injustiças, todas essas coisas horríveis que são praticadas, não só contra Israel, mas contra de injustiças, toda forma de injustiça, de oprimir, de matar, de gerar ações erradas contra Deus, tudo vai ser julgado. Então, nós como cristãos, nós temos uma missão, muitas vezes difícil de entender, como nós podemos proclamar, sim, que Jesus vai voltar, proclamar, sim, que Deus vai se vingar de tudo aquilo que é feito de uma forma errada, mas como nós podemos trazer, no meio disso, no equilíbrio certo, a palavra da reconciliação. Esse é o nosso desafio e eu quero, assim, encorajar, só estou abrindo, tocando de leve no assunto que levaria muito tempo para a gente destrinchar mais, mas nossa missão, sim, preparar o caminho para Jesus voltar, sim, nós devemos anunciar, devemos proclamar que toda injustiça será julgada, mas nosso trabalho, nosso coração é buscar a reconciliação. Então, quando essa missão, né, que vimos nesse vídeo, esse testemunho rápido, de aproximar no meio do conflito, no meio desse ódio que vai se prolongando, e eu traria isso para dentro das situações que nós vivemos na política, em que muitas vezes, ao invés da igreja, sim, posicionar-se ao lado da justiça contra o aborto, por exemplo, contra toda forma de ataque contra a família, contra os princípios de Deus, mas nós precisamos aprender como fazer isso com o Espírito de Jesus e com o Espírito de reconciliação. Eu vou dar um exemplo muito rápido, muito simples, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 9, eu não vou ler, mas em Lucas 9, relata como Jesus estava já a caminho de Jerusalém para ali ser crucificado, e ele passou com os discípulos dentro de um povoado, uma população dos samaritanos, e eles queriam achar um lugar para dormir ali. E ali os samaritanos não quiseram, eles eram inimigos dos judeus, e não queriam ajudar, ainda mais que ele estava a caminho de Jerusalém. Então era tipo assim, se você está indo para Jerusalém, nós não vamos te ajudar. Então os discípulos ficaram ressentidos com aquilo e falaram com Jesus: Jesus, o senhor quer que mande fogo do céu para acabar com esses inimigos? E Jesus ficou muito triste com essa atitude dos discípulos e disse: vocês não sabem de que espírito vocês estão participando quando vocês falam isso. Então, essa palavra, eu sempre me lembro dela, essa situação, porque, claro, o povo que é contra Deus, o povo que se alia de um lado contrário a Deus, um dia vai ter juízo e Deus é justo, Deus vai saber como fazer. Mas o nosso papel, o que Jesus estava mostrando para os discípulos é que nesse momento, e Jesus mostrou isso, né, ele venceu sobre os principados e potestades, não se levantando em luta armada ou fazendo algo para enfrentar em guerra, mas ele perdoou. Ele, na cruz, a palavra dele era de perdão e se doando em favor. Né? Nós cantamos agora há pouco como o Messias, ele se doa, ele dá vida por aqueles que estão querendo matá-lo. Então, não estou falando que é uma situação muito difícil, às vezes, de separar quem está vivendo isso em Israel, está vivendo essa situação do Hamas, dos terroristas, de pessoas que não querem amizade, não querem conversar, não querem diálogo, não querem conviver,
mas nosso trabalho, nossa missão é de buscar reconciliação. Reconciliação como? Eu sei que tem algumas pessoas que até trabalham com lideranças, mas eu acho tão importante esse trabalho que o irmão André falou agora há pouco no vídeo, assim, de juntar famílias. Isso vai mudar a guerra? Provavelmente não. Isso vai mudar o cenário? Nós vamos orar, nós vamos continuar orando para que Deus governe, para que Deus proteja, para que Deus prepare as coisas para o final. Mas enquanto isso, nós estamos orando e trabalhando e sendo embaixadores da reconciliação, não só entre pessoas que já amam Jesus, mas Deus pode nos trazer, nos dar oportunidade de amar até mesmo as pessoas que têm ódio, né? Lembra que o apóstolo Paulo, no início, ele era um perseguidor, né? E o amor de Jesus o alcançou, o transformou. Martin Luther King falava isso, né? Que a única maneira de vencer é pelo amor. A única coisa que realmente destrói o ódio, a única maneira em que o reino de Deus vai vencer realmente os seus inimigos do jeito que Deus quer, de conquistar o inimigo para ser participante do reino, é por meio do amor. Então, essa é a minha rápida reflexão sobre nosso trabalho de reconciliação. Eu sei que tem muitas implicações e muitas coisas para tratar. Que o Senhor nos use como intercessores. Nós temos um trabalho agora, nessa reunião e nos grupos, nosso trabalho é de continuar orando para que, um por um, uma família aqui, uma pessoa ali, até um líder, que o Senhor vá conquistando e reconciliando consigo e uns com os outros. Esse é o trabalho, esse é o ministério de reconciliação que Deus quer. O que nós estamos buscando de Deus é esse novo homem em que nós nos tornamos partes, né? Que nós nos tornamos um só dentro do corpo do Messias. Então, essa é a nossa oração, que deve, sim, fundamentar tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos, tem a ver com esse trabalho de nos tornarmos realmente um só. Eu queria lembrar, né, foi avisado o mês passado, né, que nossa conferência esse ano do TJC2, não faremos uma conferência separada, mas faremos junto com o Em Cristos no mês de agosto. Mas em relação a esse evento, essa conferência que nós vamos ter em agosto, nós queremos pedir oração muito específica e muito direcionada em favor do nosso querido irmão, um dos líderes, o fundador do TJC2, o rabino Martin Waldman. Ele teve um acidente há vários meses com o joelho e não está tendo uma boa recuperação até agora, e isso até mesmo, se não houver assim, uma boa melhora, ele nem vai poder vir em agosto, e não é só para essa conferência, junto com o Em Cristos e TJC2, o convite originou-se de uma conferência da Complay, dos povos, dos ministérios dirigidos aos povos originários, povos indígenas. É um momento muito importante e em relação a essa vinda dele para o Brasil em agosto, ele precisa de uma intervenção de Deus. Ele não consegue ficar em pé, ele não consegue ter assim a mobilidade normal, e se ficar assim vai ser impossível ele vir para o Brasil. E isso não só por causa disso, mas por causa de tudo que ele precisa fazer, que é chamado a fazer. Então, queremos conclamar oração muito forte, muito direcionada para que o Senhor restaure a saúde dele. Cremos que tem
um propósito, ele tem planos para vir para o Brasil, tem esses eventos aqui, e também para a Argentina. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que entre com realmente uma intervenção forte para que ele tenha uma recuperação do joelho e de toda a saúde dele para ele poder vir. Então, esse é um dos nossos pedidos especiais para hoje. E estamos orando também, né, em relação ao Assembleia, né, esse pré-concílio, em inglês chamado Summit, que vai ter em outubro. Já foram feitas várias tentativas, né, a última foi em 2023, justamente no mês em que houve os ataques. Então, vamos orar para que o Senhor prepare o caminho, porque, pelo menos até agora, o entendimento é que essa reunião abriria um caminho bem maior para que houvesse mais entendimento nas igrejas cristãs, nas diferentes lideranças, movimentos, segmentos cristãos, mais união entre líderes judaicos e gentios. Então, cremos que faz parte de uma estratégia de Deus, e é muito importante, é algo inédito, e estamos orando para que o Senhor abra esse caminho. Vamos continuar orando para que haja essas reconciliações e unidades entre os judeus messiânicos no Brasil. Temos visto alguma coisa acontecendo muito precioso em São Paulo, mas tem muito mais para ser feito, muitas barreiras para caírem, então estamos também orando nesse sentido. E eu gostaria também de pedir nossa oração em favor dessa iniciativa que o TJC2 tem de alcançar, o termo usado no TJC2 é diplomacia, alcançar pessoas de influência, pessoas de liderança, ou pessoas locais, pessoas assim, levar a essas pessoas a visão da unidade, do novo homem, do propósito de Deus para Israel, a igreja juntos. Então, esse pastor André Mira, alguns outros irmãos que a gente sente que Deus está levantando, nós precisamos de pessoas que tenham esse dom e que tenham disponibilidade. Tem pessoas que gostariam de participar mais nisso, mas têm dificuldades financeiras. Vamos aproveitar e pedir que o Senhor supra as necessidades para essa assembleia em outubro. Mais uma vez, nós temos pessoas que devem ir, mas que não têm recursos para ir, e sempre tem necessidades para que esses alvos, para que o propósito que Deus tem para alcançar pessoas, para levar a visão adiante, para agregar pessoas com intensidade, com missão. Então, que o Senhor levante esse ministério de diplomacia, de alcançar, de espalhar a visão. Esse também é um pedido de oração.